ou não é símbolo da santificação. Porque a Bíblia diz o seguinte: nos últimos dias, disse Deus, derramarei do meu espírito. Não derramarei o meu espírito. Não sei se é igual ou é diferente. Derramarei do meu espírito. Abre bem isso, reverendo. Abre bem isso. Precisamos perceber bem. Perceber é derramar do espírito e derramar o espírito. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Deus não pode derramar o seu espírito sobre toda a carne. Nada. Por quê, doutor? Deus, depois de Cristo ressuscitar, antes do dia do Pentecoste, no primeiro dia, quando entra no cenáculo, fala com os discípulos dele, depois sopra. Diz: recebe o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo. Mas diz que daqui a pouco recebereis o poder, quando o Espírito virá sobre vós. O Espírito, quando nós recebemos o Espírito, ele não está sobre nós, ele está em nós. O Espírito Santo estabelece conosco uma relação em 3 fases. O Espírito está conosco, está em nós, está sobre nós. E a Bíblia diz: quando virá aquele Espírito, vos convencerá. Quando o Espírito está a me convencer, não está dentro de mim, está comigo. Quando está comigo, ele me convence. Quando sou convencido, aceito Jesus como Senhor e Salvador, e o Espírito passa numa segunda fase, ele vem em mim. E eu disse: quando ele estará convosco, vai nos convencer. Quando entrará em mim, vai me guiar. Porque ele diz: quando virá, convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Convencerá, não convencerá a igreja. Quando ele virá, convencerá o mundo, porque o mundo ainda não está convencido que Jesus Cristo é Senhor. Mas depois diz: quando virá aquele Espírito, vos conduzirá em toda a verdade. Quando disse vos, ele falava aos discípulos. Então o Espírito convence o mundo, guia os discípulos. É por isso, quando ele próprio foi batizado, a Bíblia diz que o Espírito veio sobre ele. A Bíblia diz: o Espírito lhe guiou no deserto para ser tentado. Jesus não foi no deserto sozinho, foi guiado. E foi guiado pelo Espírito. Então, quando o Espírito está em nós, ele nos guia. E depois ele vem sobre nós. Quando ele vem sobre nós, ele nos usa. Por isso Jesus, a Bíblia diz o seguinte: Jesus cheio, acompanha bem, cheio do Espírito, o Espírito lhe guiou aonde? Lhe guiou. Mas quando ele sai do deserto, depois da tentação, a Bíblia diz: Jesus sai do deserto revestido. Aquilo que eu revesti não está dentro, está sobre. Ele entrou cheio e saiu revestido, e a sua fama se espalhou. A sua fama se espalhou quando ele foi revestido. Então, quando o Espírito está comigo, ele me convence. Quando entra em mim, ele me guia e me dá o caráter de Deus. Quando vem sobre mim, ele me usa. Mas a Bíblia diz que no último tempo, volto lá, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Portanto, os discípulos, quando receberam do Espírito, já tinham recebido antes o Espírito que estava nele. Do Espírito, são coisas do Espírito. É por isso que a Bíblia diz: os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Também naqueles dias sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do Espírito Santo. Só que esses já receberam o Espírito Santo. E eles também profetizarão. Quantos grupos estão a profetizar?
vossos filhos e... Então, primeiro grupo, vossos filhos e vossas filhas. Segundo, meus servos e minhas. Se os vossos filhos e as vossas filhas já profetizam, por que os meus servos e as minhas servas também vão profetizar? Se já tem pessoas que profetizam, por que Deus não assumiu a paternidade? Não disse meus filhos e minhas filhas vão profetizar. Disse vossos filhos e vossas filhas vão profetizar. Meus servos e a minha serva também vão profetizar. Por isso, se alguém profetiza, procura saber, faz parte do grupo dos vossos filhos e vossas filhas, ou faz parte do grupo de meus servos e minhas servas. Aí está a diferença. Então, quando nós notamos que o caráter não foi mexido, não foi tocado, significa dizer que ele nunca foi convencido, nunca foi guiado, diretamente foi revestido, porque há essa possibilidade. Nos últimos dias, Deus derramará o seu Espírito sobre toda a carne, mesmo aquele que não passou nesses trâmites. Quer dizer, não foi convencido pelo Espírito, nunca foi guiado pelo Espírito, mas nesse último tempo é possível que seja usado pelo Espírito. A esses Jesus dirá, nunca vos conheci. E eles dirão o quê? Não profetizamos em teu nome. Nunca vos conheci. E a pessoa que não é conhecido, a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. E não pode pecar. Aquele que peca não lhe viu, nem lhe conheceu. Então significa dizer que os dons manifestavam nele, mas nem conhecia Jesus. Nós que conhecemos Jesus nos encontramos num sítio. Nos encontramos em Gólgota. Nos encontramos na cruz, onde nos tornamos morremos com ele. Mas há alguns que começaram a vida cristã no cenáculo, pularam a cruz. Eles só começaram a vida cristã no cenáculo. E esses, os seus caracteres, muito forte. Os seus caracteres vão continuar mesmo. Pularam a cruz. Pularam a cruz, começaram a vida cristã no cenáculo. No cenáculo há poder, no cenáculo não há transformação. Glória a Deus! God, não pule a cruz! Quem não veio na conta dele, nós também não vamos te contar o que está a acontecer aqui. Pastor Sadraque, como operar nos dons sem pular a cruz? Vamos nos colocar em pé para aplaudir essa revelação tremenda. Aleluia! God. Este é o Evangelho, aleluia. Ai. Não, 1 minuto, não chegando a 1 minuto. Não, você pode aplaudir a Deus por 1 minuto. Por um minuto, louvado seja Deus por essa palavra. Deus, nós te agradecemos. Obrigado pela tua palavra. Aleluia. Oh, thank you, Obrigado, Jesus. obrigado. Yes. Eu não quero sentar mais. Eu não quero sentar mais. Deep. Deep, very deep. Profundo. Este é o Evangelho, né? Ei. Talvez alguém ainda tenha dúvida, mas Jesus falaria o mesmo. Quando nós vemos, por exemplo, a parábola dos convidados à festa, temos aqueles que receberam o convite e não foram à festa, temos aqueles que foram